Sabe, tem 2 semanas que eu tenho me perguntado, porque o amor de Deus, ele é diferente, parece ser diferente do Velho Testamento para o Novo. Eu não sei se alguém aqui já parou para perceber ou teve essa impressão. Parece que Deus no Novo Testamento, ele é um Deus irado, ele é um Deus que precisa derramar sangue para dar vitória ou para dar vez ao seu povo, aos seus interesses. E o Deus do Novo Testamento não, é um Deus que dá a vida do seu próprio Filho. E como Paulo diz, para todos, não importam se eram judeus, gregos, ímpios, quem quer que fosse, era para todos. Mas só que em Malaquias, o profeta diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. E é engraçado que eu acho que tem 2 semanas que o Rafael ministrando aqui disse que a gente costuma ler a história de Jonas e só percebe, só para olhar que Jonas foi um homem engolido por uma baleia. Mas o mais interessante da história de Jonas é que aquele povo para o qual Deus o comissionou de pregar era o povo de Nínive. E aquele povo, ele era um povo cruel, era um povo sanguinário, um povo que foi o povo que escravizou o povo de Israel. A família de Jonas, talvez, os amigos de Jonas foram mortos pelos ninivitas. E é engraçado que quando Jonas declara e decreta que Deus vai destruir aquela nação inteira, o povo de Nínive, junto com chefiado pelo rei, corre atrás de reparar tudo e apregou um jejum e se arrepende, faz um processo todo de arrependimento, de voltar atrás, e Deus se arrepende. Aí eu fui lembrando de quando o Rafael contou essa história, e cara, Deus é assim, ele não é diferente do Velho para o Novo Testamento. E se no Velho Testamento ele se arrependeu e não destruiu o povo de Nínive, um povo cruel, um povo sanguinário, no Novo, eu fui buscar uma referência para me entender melhor esse amor, e eu fui para a história de Jesus. Já que o amor simboliza isso, eu fui ler a história de Jesus, e eu fui logo para o final, sabe? E a gente já conhece toda a narrativa de que Jesus foi crucificado e tal por nós. Só que no meio desse processo de crucificação, eu vi um personagem curioso, que eu acho que todo mundo aqui conhece: Barrabás. Caramba, um cara que, se 3 vezes o nome dele foi falado na Bíblia, foi muito. Mas o que aconteceu naquele dia? O Espírito Santo clareou isso para mim, aliás, para nós, de que a vida, o simbolismo que tem, aquele gesto que aconteceu naquele dia entre Jesus e Barrabás, é tão significatório para a nossa vida que a gente precisa entender, que o povo não entendeu naquela época. Eu queria que vocês abrissem Mateus 27, versículo 16... Não, versículo 15 até o 16, tá? Ora, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Eu fui pesquisar e eu não achei se essa ocasião em que a Bíblia fala que era de soltar um preso na época da Páscoa, é costume judeu ou romano, não sei. Mas Pôncio Pilatos passou o dia interrogando Jesus. Jesus não deu um pio, e ele sabia que Jesus não tinha culpa, cara. Não chegou ninguém ali com uma culpa declarando que Jesus tinha matado alguém, ou Jesus representava algum perigo para aquele império romano que dominava. E aí Pôncio Pilatos vê uma oportunidade, eu acredito que ele vê uma oportunidade de soltar Jesus.
e se isentar daquela culpa toda, porque quem pedia a morte de Jesus eram os líderes judaicos. E aquela galera tinha vez. Então, Pôncio Pilatos aproveita aquela oportunidade. A Bíblia diz que tem um preso ali, que nos 4 evangelhos, Mateus diz que ele matou, que ele era um rebelde. Lucas também diz que ele foi um homicida. Marcos também diz que Barrabás foi um homicida, foi um rebelde, era uma ameaça para o Império Romano. João também diz que Barrabás foi salteador, um ladrão. Eu fiquei me perguntando, cara, o mais justo, o mais correto era que Jesus fosse solto. E eu fiquei imaginando aquele cenário, Pilatos em frente de toda aquela multidão. Como juiz, ele apresenta Jesus sendo o rei dos judeus. E ele apresenta um caba mau, um caba que merecia a morte, chamado Barrabás. Era ou não era justo que Barrabás fosse morto ao invés de Jesus? E engraçado, que o povo começa a pedir: queremos Barrabás, queremos Barrabás, nos dê Barrabás. E Jesus não dá um pio, sabe? E eu acho que Pilatos naquela emoção ali ficou se perguntando: por que esse povo pede esse cara, que é uma ameaça contra todo mundo, ao invés de Jesus? Um cara que curou, um cara que deu de comer para muitos que estão aqui, o cara que salvou, o cara que libertou, o cara que fez cegos verem, o cara que fez coxos andarem. Por que eles estão pedindo Barrabás? Eu não sei se Barrabás entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Mas, cara, Deus demonstrou o seu amor ali. Deus tratou o seu filho como Barrabás, e estava prescrito que ele ia tratar Barrabás como o seu filho. Agora olha para a pessoa do seu lado aí, diz assim: você é Barrabás, eu sou Barrabás, nós somos o Barrabás. E Jesus, eu acredito que Jesus estava pensando ali naquela hora: tudo bem, deixa eles pedirem Barrabás, deixa que Barrabás vá, está escrito. Eu acredito que o propósito do meu Pai é que eu vá, é que eu sofra. Cara, Barrabás, ele foi preso por tumultuar naquela época e matar. Dizem que ele matou um soldado romano, e dizem que ele liderava um grupo em prol da libertação de Israel do Império Romano. Então, logo ele representava uma ameaça para Roma, justamente que ele estava preso. E ele ia ser morto, ele tinha que ser morto, de acordo com Roma, de acordo com os decretos do Império. E como era decreto que ele se libertasse um preso, naquela época, no período da Páscoa, Barrabás foi solto. Eu acredito que Barrabás, logo quando ele foi liberto ali, ele correu para aquela galera dele e tal, que estava chamando o seu nome. E ninguém, talvez a maioria, nem se importou com ele. Ele só correu para aquela galera que andava com ele, que bagunçava com ele, que roubava com ele. Porque Barrabás era um patriota, ele amava a sua nação, só que ele via um modo de libertar Israel que não era igual ao de Jesus. Ele via por meio da violência, ele via por meio da bagunça, ele via por meio da força. Só que a justiça de Jesus para libertar aquele povo, o Messias veio, não veio com a imagem que todos esperavam. O Messias veio com justiça, com amor, com perdão. O Messias veio simples, sem armas, sem matar ninguém, sem ferir ninguém. O Messias veio amando, abraçando, acolhendo.
dando de comer. Era justo que Jesus que morresse? Não era. E Jesus sofreu. E Jesus passou. E a Bíblia diz que logo após que Jesus declarou que estava consumado aquele sacrifício, houve tremores na terra, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E todos ali ficaram dizendo que aqueles sinais representavam que ele era o Filho de Deus. E eu fico imaginando como Barrabás ficou se perguntando quando ele viu aquele terremoto, quando ele viu o céu escurecer. Cara, que cara é esse, meu? Hoje não é só o meu dia de sorte. Hoje foi o dia em que eu fui salvo. Aquele foi o dia que nós fomos salvos. Nós, Barrabás. Não se ache, não pense que você, só porque não matou ninguém, só porque não feriu ninguém, você é bonzinho e você era tão justo assim diante de Deus. Engraçado, né? Que Jesus chama, mesmo passando tudo aquilo, Jesus na cruz ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente costuma olhar para Deus e prefere enxergar uma imagem de Deus, de um Deus criador, gigante, soberano, poderoso, que está tão longe, que não é aquela e nem vai parecer um pai. Mas Jesus, diante de todas as dores, declara que ele era pai. Eles não tinham costume de ver Deus como pai. Cara, que Deus cruel é esse que entrega o seu filho? Todo mundo diz, né? Quem é que tinha coragem de entregar o seu filho? Ninguém. Tem gente que não tem coragem de dar nem 10 centavos para alguém. Imagine a vida de alguém. Então, quando eu comecei a pesquisar e buscar uma referência de amor, a nossa série fala de amor, eu vi a história desse homem, cara. Um homem que não é citado, um homem que estava ali porque merecia, um homem que estava e merecia a morte, mas Jesus, até no fim da sua vida, salvou e tentou, e Deus foi demonstrando o que era amor, o que era salvação, o que era dar vida, o que representava ele entregar a vida do seu filho. Sabe, vamos tirar essa imagem de um Deus tão cruel. Vamos tirar essa imagem somente de um Deus que criou todas as coisas, um Deus tão fantástico, tão grande. E vamos começar a praticar como Jesus diz: Pai nosso, estás no céu, santificado é o teu nome, de Pai, não só de soberano, não só de esplêndido, de grandioso, não só de um Deus que, como demonstra os filmes, de uma voz grave, grossa, que assusta. Eu acredito e tenho visto que pregação após pregação, momento de adoração após momento de adoração, essa série sobre o amor está tirando essa imagem, essa distância de filhos sem referencial de pai. Não é simples para nós a palavra chamada pai? Quem é aqui que não conhece a palavra pai? Agora, quando escutamos o nome soberano, já nos causa um temor.
Então, gente, Pai, essa é a palavra que define bem Deus. Pai. Pai. Vamos lá declarar. Pai. Deus é nosso Pai. Só que há um problema aí. Eu semana passada estava tão preocupado porque depois que a gente casa, sabe? Não é só depois que a gente casa não, que a gente vai chegando na fase de adulto, trabalho e tal, faculdade para quem ainda estuda, curso, seja lá o que. Parece que as responsabilidades aumentam e a gente quer voltar a ser criança. Não a ser criança totalmente, mas a não ter aquelas responsabilidades. Mas a gente quer ter dinheiro, mas para ter dinheiro precisa se trabalhar. Só que a gente não quer o trabalho, a gente não quer acordar cedo, a gente não quer pegar, sei lá, alguma coisa pesada, velho. E a gente vai aumentando as preocupações, e quanto mais velho a gente fica, mais preocupação parece que aparece, sabe? E aí, num dia só, eu acho, lá em casa, micro-ondas que a gente mal usa. Micro-ondas pifou. Quando foi mais tarde, a gente assistindo televisão, a televisão pifou. Meu Deus do céu, eu fiquei tão abatido naquele dia. Que, cara, aquilo tem um valor simbólico. Mas, sei lá, a gente se apega às coisas. Eu fiquei abatido, velho. No outro dia, a gente pega e leva para assistência técnica. Chega lá na assistência técnica, a TV pega. Chega lá na outra assistência técnica, o micro-ondas era só uma sujeira. Caramba, meu. Por que isso acontece na nossa vida? Vocês se perguntam por que essas coisas acontecem na nossa vida, meu? Por quê? Meu, sei lá, mas eu acho que a vida não tinha graça se não houvesse essas dificuldades, sabe? Não teria como a gente falar sobre algo que a gente nunca viveu. Por isso que eu vejo que Deus enviou o seu Filho, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então era Deus, precisou vir à Terra, representado como nós, carnalmente, mas demonstrando o seu amor. Foi loucura para todas daquela época, foi. É loucura para todos nós, às vezes sim. Mas 2019 anos depois, aquelas histórias lá, essas histórias aqui, elas se tornam um sentido para nós. Quem aqui não tinha sentido em sua vida e não encontrou um sentido quando ouviu falar sobre Jesus? Quem aqui já parou para pensar que 2019 anos depois a história de um homem daria um sentido para a sua vida? A gente não para pensar. É tudo preocupação, rotina, trabalho, dinheiro. Meu, e a vida de um homem que diz a Bíblia que viveu em Israel, um galileu, um simples homem. Aprendeu a pescar também. Os discípulos pescadores, eu acredito que ele ensinou ele a pescar também. Carpinteiro. Fez um monte de coisa. Um simples homem demonstrou amor, até na sua morte. E Barrabás é esse exemplo. Barrabás somos nós. Aquele dia era nós, cara. Aquele dia era nossa, aquela cruz era nossa. Aquela chicotada era nossa. Pilatos sabia que era Barrabás. Ele tinha que condenar Barrabás. Nós achamos que ele tinha que condenar Barrabás. Deus, amor, acha que não. Nós temos que parar de dizer: eu mereço toda a vergonha quando eu peco. Eu mereço toda a condenação quando eu faço isso.
que desagrada alguém. Eu mereço. Nós temos que olhar para o Evangelho, gente. Precisamos olhar para o Evangelho. Eu acredito que Jesus não deu nenhuma palavra com Barrabás naquele dia. Mas ele disse, naquele gesto, se a gente for parar bem e refletir, deixa que eu vou, sou eu. Eles estão pedindo a você, vá, sou eu. Então, cara, é difícil entregar para Jesus? É. Quem aqui gosta de ferir alguém que ama? Ninguém. Nós vamos orar e dizer assim, Deus, eu pequei, me perdoa. Deus vai lá e perdoa. No dia seguinte a gente peca, faz de novo, diz, Deus, eu pequei, me perdoa. Deus vai lá e perdoa. Só que na terceira, na quarta vez, a gente já fica meio sem graça, com vergonha de dizer, Deus, não me perdoa mais não, porque eu mereço isso. Eu mereço. Se eu te pedir perdão, eu vou fazer de novo contra ti. Só vou ficar te ferindo. Por isso que tem muita gente tirando a vida, dizendo que merece a morte, não merece mais viver. Sabe, gente, o sentido é esse. Jesus foi para a cruz. Jesus sabia que a cruz era dele, não era de Barrabás. Deus está declarando isso para nós. Pecou, cara, pequei. Entrega, apresenta para Jesus. Sozinho nós não conseguimos. Mentiroso é quem disser que consegue sozinho. Mentiroso é quem disser que conseguiu comprar. Mentiroso é quem disser que com sua força consegue se libertar. Seja vícios sexuais, sejam vícios, qualquer vício, qualquer defeito. Está mentindo quem conseguir. Agora a palavra de Deus diz, e como já foi na vida da gente, somente pelo poder de Jesus, pelo poder do seu sangue. Não procure se ver como um ser perfeito e que Deus só vai lhe querer sendo um ser perfeito. Deus não deu o seu filho na cruz para isso. Mas Deus também não deu seu filho para que você se condene e se entregue e abra para o pecado e diga que o pecado ou a morte ou o que quer que seja domina a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, Barrabás era nós, Pai. Éramos nós. Nós merecíamos. Pai, por favor, Senhor, muda a nossa visão. Nós estamos olhando para o Senhor como um Deus severo, como um Deus cruel e menos como Pai. Se nós olharmos para Ti primeiramente como Pai, vai ser mais fácil te amar. É mais fácil, Senhor, te amar, Pai. É mais fácil correr para Ti e declarar tudo aquilo que sentimos. É mais fácil declarar para Ti, Senhor, e revelar para Ti as nossas angústias, os nossos medos. É mais fácil chegar para Ti doente e o Senhor cuidar de nós. Pai, o Senhor nos salvou. E esse é o gesto de amor mais genuíno, puro, simples que existe. O amor não é inventado. O amor vem de Ti. O amor é Teu. É o amor que está nos salvando. É o amor que está fazendo cada um aqui de nós, Senhor, filhos Teus. Essa identidade que vai aflorar cada vez mais nessa geração. É por causa do Teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós dizemos, obrigado, Pai.